Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos começando as aulas 45 e 46. Eu estou aqui na apostila 3, página 27. Aqui eu vou fazer algumas adaptações. O título dessa aula é Meios impressos, o impacto visual das capas e da diagramação. Um assunto extremamente pertinente. Estou fazendo uma introdução bem bacana aqui com vocês sobre a mídia, o quanto isso acaba induzindo as pessoas a comprarem determinados jornais, determinadas revistas. Mas os exercícios eu vou substituir. Olha, os exercícios da nossa apostila, além de estarem assim, em branco e preto, são exercícios que tratam de um assunto bem antigo. Isso aqui é o 7-0 que nós tomamos lá da Alemanha, lembra? Então, eu vou substituir e colocar algumas capas de revista. Eu peguei a Nova Escola, peguei uma Época e peguei uma Veja. São capas antigas também, não vou dizer que são capas de revistas atuais, não. Mas tratam de assuntos mais atuais, certo? Então, assim, tratam de viés político, trata de viés ideológico e eu adaptei, fiz algumas atividades, então vou discutir aqui com vocês alguns exercícios durante a aula e vou passar alguns exercícios para vocês fazerem em casa para eu poder corrigir na próxima aula. Estes aqui da apostila, eu vou sugerir. Se vocês quiserem fazer, façam. Depois eu passo para vocês os comentários e as respostas, ok? O que nós vamos ter mais aqui nessa aula? Eu tô sugerindo para vocês um filme que foi lançado em dezembro do ano passado, Cartas para Além do Muro, é de André Canto. É um filme que trata do preconceito e é um documentário, na verdade, que conta a trajetória da AIDS no Brasil. E neste filme, na verdade, eu vou passar o trailer para vocês. Vocês vão ver que tem uma capa da revista Veja que foi bem polêmica na época. Entrevistaram o Cazuza e ele já estava assim bem debilitado, acometido pela doença, pela AIDS, e colocaram uma foto dele sem autorização dele nesse estágio bem debilitado, bem magro, pálido, na capa da revista. E foi assim muito ruim para ele, para a família. Essa capa de revista foi bem polêmica. Então, só para vocês perceberem o quanto isso é importante. Leitura de imagem e leitura de textos. E como a mídia faz para induzir as pessoas. E como que a gente acaba sendo consumido por tudo isso. Como que essa avalanche de notícias acabam ocupando a agenda nossa do dia a dia e a gente é levado por uma notícia sem perceber. A gente vê uma imagem banalizando a doença, a dor, a morte e a gente acaba achando isso comum, o que não é legal. Então essa aula ela vai ter uma discussão bem bacana em torno de todo esse assunto. Aliás, essa aula ela vai substituir também uma outra aula que é uma atividade de criação, porque no final eu estou colocando esse tema sobre o poder da mídia em nossa sociedade e eu estou colocando uma proposta então de redação também. Enfim, tá bem bacana. Espero que vocês gostem. Vem comigo pra gente ver tudo isso, beleza? Meios impressos. O impacto visual das capas e da diagramação. Então, como nós já conversamos, aqui com esta aula eu estou substituindo as aulas 45 e 46, 51 e 52. Da apostila 3, página 27, eu estou substituindo os exercícios. E da apostila 4, página 13, eu estou substituindo a atividade de criação. Certo, gente? A diagramação de um jornal é a organização dos textos e das imagens na página. Envolve escolha dos tipos, tamanho de letra, forma de distribuição, extensão dos textos e tamanho das imagens. Essa diagramação dá feição a jornal e tais recursos são mobilizados na construção das notícias em prol das estratégias de comunicação das empresas jornalísticas. Jornais sensacionalistas que procuram chocar estampam manchetes garrafais. Nos jornais tradicionais, as manchetes são escritas com tom mais sóbrios para reforçar a imagem de equilíbrio, a responsabilidade e a objetividade do veículo de informação. As diferenças visuais das matérias contribuem tanto quanto as textuais para determinar públicos distintos, graças
ao poder de alguém para pô-las e mantê-las ali, exercendo controle sobre outras verdades. O que está em pauta nunca são os fatos de si por si, mas o peso, a posição, a combinação e a importância deles na elaboração de suas explicações. Em síntese, as mídias elas suscitam, salientam, rejeitam, menosprezam fatos para comporem a grade informativa diária com a qual pretendem obter a nossa atenção e ganhar, em consequência, repercussão e agenda pública. Deve-se, portanto, estar ciente de que muitos acontecimentos só ganham forma e visibilidade no noticiário porque são estratégicos a uma determinada classe dominante. Então, gente, veja estes dois exemplos agora e note linguagem, tamanho de letra, cor, imagem em destaque, relevância da manchete. Tudo isso é definido pela linha editorial do jornal, que pressupõe proporcionar ao seu público interação com os fatos decorrentes da sociedade. Grana do FGTS terá aumento gigante. Aluno é expulso por causa do chulé. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o lado da professora. Mais de 80% dos bares vendem bebidas para menores de idade. Como se fosse uma pessoa, cada jornal tem um corpo, um estilo, uma personalidade. Existem os sérios, os populares, os sensacionalistas, os parciais. Como vocês podem observar, cada jornal tem um público distinto, um leitor assíduo distinto. Vejamos agora esta capa de revista da Veja de abril de 2013. Inflação. Dilma pisou no tomate. E se vocês observarem, nós temos aí nessa capa também a Margaret Thatcher, ela falando sobre o declínio econômico e político, em como ela salvou, e automaticamente na capa nós temos aí a Dilma pisando no tomate. Então a gente percebe que é uma capa irônica e fortemente ligada ao jornalismo político, que está criticando de forma bastante explícita o governo da atual presidente, no caso, naquele ano, 2013, a Dilma Rousseff. Essa capa ela foi um convite aos leitores que são estimulados pela grade diária de escândalos por meio das estratégias desse tipo de empresa de comunicação. E não preciso ficar aqui falando para vocês sabem muito bem qual é a linha ideológica dessa revista semanal aí. Nesta outra revista, que é de agosto de 2011, nós temos a abordagem sobre o ponto fraco da escola forte. Então nós temos aqui rigor, competição e disciplina nunca foram tão valorizados na educação e nunca geraram tantas crianças frustradas, infelizes e doentes. Naquele ano nós estávamos trabalhando aí exatamente com esse tema e olha lá porque tantos artistas morrem tão cedo. Nós estávamos enfrentando aquela onda de suicídio, pessoas com bastante depressão. Naquele ano nós tivemos bastante assunto voltado para essa questão. Então, a capa ela vende exatamente essa imagem e apresenta a problemática da educação, revelando o aspecto negativo das escolas rigorosas, da competição e que oriunda aí a uma geração de estudante infeliz. Então, dá para a gente também analisar e verificar qual é a intenção. Esta outra capa, bastante polêmica também, traz um garoto, não é brasileiro, ele é britânico, ele se chama Romeo Clark, ele tem 5 anos e ela vem exatamente com este assunto. Vamos falar sobre ele? É uma capa que convida educadores para debater questões de gênero e sexualidade. Essa revista vendeu muito, gerou muita polêmica, muitas críticas e muitos elogios. Elogios pelo fato de se tratar de um assunto que até então era visto como tabu, e aí de repente a revista Nova Escola, que é uma revista bastante tradicional sobre projetos escolares, então
ela vem com essa provocação. Então, muitos leitores criticaram, mas também muitos elogiaram. Essa revista, na verdade, ela teve uma venda assim muito grande pelos dois aspectos, tanto negativo quanto positivo. E a gente observa que a capa, ela tem exatamente este objetivo: fisgar o leitor. Ela está lá na banca, a pessoa olha, geralmente nós compramos pela capa. Tem aquele ditado: não se leia um livro pela capa, mas geralmente o jornal e a revista a gente compra pela capa, induzido e fisgado pelas imagens, pelos letreiros, pelas manchetes e tudo mais. Certo, gente? Vejamos agora um exercício sobre isso. A concepção do símbolo da campanha reforça a mensagem que ela quer transmitir. Atento a isso, leia o texto abaixo e explique com suas palavras uma possível relação entre a marca, que é o seu símbolo, da campanha e o seu tema. Então, nós temos aqui este símbolo que eu coloquei bem pequenininho. Conscientização não sai de moda. Tudo começou nos Estados Unidos em 94. A ideia surgiu do estilista Ralph Lauren, que, ao acompanhar sua amiga jornalista Nina Hyde na luta contra o câncer de mama, teve um insight e resolveu usar a moda para falar com as mulheres sobre este assunto. Assim nasceu o tão conhecido Alvo Azul. A campanha, que recebeu o nome de Fashion Target Breast Cancer nos Estados Unidos, foi adotada pelo Conselho dos Designers de Moda da América, sendo difundida por todo aquele país. No ano seguinte, a marca chegou ao Brasil. Neste momento é que entra ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, que, por meio de uma parceria com a CFDA, foi responsável pela vinda da marca ao Brasil. O Brasil foi, então, o primeiro país a realizá-la fora dos Estados Unidos e onde ela fez ainda mais sucesso, superando até mesmo os resultados alcançados no seu território de origem. Assim que estreou no Brasil, em 95, a campanha, que recebeu o nome de Câncer de Mama no Alvo da Moda, já ocupou seu espaço sob holofotes do mundo da moda, recebendo apoio de diversas celebridades que literalmente vestiram a camisa. Em pouco tempo, a campanha ganhou passarelas, ruas, espaços na mídia e na vida dos brasileiros. Circulou entre produtos dos mais variados segmentos para todos os gostos e necessidades, sempre apoiada por empresas, artistas, celebridades, imprensa e a sociedade como um todo. Superando todas as expectativas, a primeira edição da campanha vendeu 418 mil camisetas e entrou para os livros dos recordes, Guinness Book, em 95, como a camiseta mais cara do mundo. O que essa valiosa camiseta tinha? Um autógrafo da apresentadora Xuxa, que fez com que a camiseta fosse arrematada por 81 mil. Este foi o primeiro dos muitos recordes que seriam batidos em sua história. Em 2000, a campanha virou parceira da mais influente semana de moda do país, o São Paulo Fashion Week. Até agora, diversos estilistas já deixaram suas marcas em modelos criados com exclusividade para as edições do evento e que depois ganham as ruas, ajudando a conscientizar a sociedade. Durante todos esses anos de vida, o câncer de mama no alvo da moda trouxe um ar inovador para o tema. Travou uma luta contra o preconceito por meio da conscientização e informação, recuperando a autoestima das mulheres e desmitificando a doença que, sim, pode ser vencida. O Alvo Azul, o grande estandarte da campanha, já esteve à frente de inúmeros modelos de camisetas, vestiu milhões de pessoas em todo o país. Já foram arrecadados mais de 57 milhões. A quantia arrecadada com a venda desses produtos licenciados é utilizada como parte do custo em obras de ampliação e benfeitorias do IBCC. Então, gente, aqui a proposta é: leia o texto e explique com suas palavras uma possível relação da marca com a campanha e o seu tema. Aqui, na verdade, que nós estamos analisando exatamente a imagem e o que ela representa. E como essa imagem, ela chama atenção e ela, de certa forma, envolve as pessoas pelo seu abstrato, pelo que representa exatamente. Então, nós podemos perceber aqui a associação
da imagem da campanha com o seio feminino. Depois nós podemos perceber que isso é reforçado porque se trata de um tipo específico de câncer. Então, no caso, é o câncer de mama. Além disso, a imagem associada à campanha, ela também tem essa questão do alvo. Nós temos aí nessa imagem um alvo, reforçando que o câncer de mama está na mira das pessoas, está na mira até da própria campanha e que, como um alvo, ele pode ser atingido. Certo, gente? Aqui, observe agora estas imagens e indique o que há em comum entre todas elas e o que isso pode representar ou sugerir. Então, eu peguei aqui várias imagens de pessoas que estão vestindo essa camiseta e que estão usando este símbolo. O que nós temos aqui? O comum é o fato de todos os modelos serem celebridades, serem pessoas da televisão, atores, atrizes, pessoas envolvidas ali com o público. São pessoas conhecidas e todas elas estão usando a camiseta da campanha em sinal de adesão à proposta. Então, essa estratégia amplia a divulgação da campanha, dá maior credibilidade e adesão. É aquilo que eu mostrei para vocês ali na capa da revista. Então, a imagem daquela pessoa, seja o garotinho vestido de princesa, ou seja, o ponto fraco da escola forte e o lápis lá quebrando, né? Quer dizer, a escola representada pelo lápis, ou a imagem da presidenta pisando no tomate. Então, a gente tem exatamente isso. É a adesão dos leitores, que ficam curiosos, que são fisgados pela imagem, pelo que ela representa e compram a revista. Mesma coisa aqui. É claro que aqui a causa é outra, e foi exatamente isso que todos eles aqui fizeram. Eles aderiram à campanha e automaticamente, vocês vendo isso, a gente também acaba aderindo. É a propaganda, é o marketing. Atividade proposta. A partir da leitura dos textos motivadores desta aula e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema o poder de manipulação das mídias. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Texto 1. Algo está deixando minha alma pequena. Texto 2. O consumismo desenfreado, gerado pela mídia em geral, foca principalmente adolescentes como alvos principais para as vendas. Texto 3. O mundo dos telejornais. A teoria do agendamento. Os telejornais contribuem de forma relevante para que os brasileiros entrem em contato e percebam o mundo que os cerca. A agenda diária de cobertura dos fatos pelos noticiários muitas vezes se confunde com a agenda pública. As consequências desse agendamento e do enquadramento dos acontecimentos feitos pelos noticiários sugerem que eles não só nos propõem o que devemos pensar, como também nos propõem como pensar. No processo de produção da notícia, ao selecionarem determinados fatos, excluindo outros, os informativos televisivos organizam, sistematizam, classificam e hierarquizam a realidade, emoldurando os acontecimentos. Portanto, o cotidiano. O mundo a que assistimos diariamente nos telejornais é produzido dentro de normas e regras do campo jornalístico que, ao dar visibilidade aos demais campos do conhecimento, submete-os aos seus processos e estratégias. Se vocês observarem esse texto, ele praticamente retoma aquilo que nós já vimos sobre os meios eletrônicos quando nós estávamos falando dos telejornais. E aqui, como nós estamos falando da língua escrita, estamos falando do jornal impresso, no caso, de todo o periódico, revista também, então dá para a gente perceber que é exatamente isso que acontece. Todo o processo de produção da notícia
tem exatamente todo esse cuidado, desde a capa, desde a imagem, tudo que está ali é exatamente para submeter, ou seja, que isso faça parte do nosso cotidiano e que nos propõe como nós devemos pensar. Agora vocês vão ver um vídeo que é um trailer de um filme, Carta para Além dos Muros, é um filme documentário. Na verdade, eu estou indicando o filme todo para vocês. Esse documentário, ele conta sobre a trajetória do HIV no Brasil. E é interessante ver esse filme, ele é de 2019, é recente o lançamento. Vocês vão ver aí como a mídia, ela criou um determinado preconceito, um determinado tabu em torno da AIDS. E, obviamente, a gente vai ter isso também agora a respeito da Covid. Então, na hora de fazer a redação, na hora de tratar exatamente deste tema, o poder de manipulação das mídias, vocês podem sim colocar dados recentes e não falar da AIDS e falar exatamente da Covid, até mesmo da hidroxicloroquina e de tantas outras coisas que a gente ouve pela TV e que gera toda essa insegurança, esse medo nas pessoas, certo? O tema ele é bastante abrangente, então dá para falar sobre muitas coisas. Vamos ao filme agora? Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo? Falar com uma doença que não tem cura. Mas é aplicada nos cafajestes e nos invertidos. Você já ouviu falar da AIDS? Sim, Como é que vocês estão vendo essa questão? a providência de Deus. A infecção pelo HIV/AIDS era sempre, nesta época, a doença do outro, né? Era sempre do outro, não era minha, nunca minha, era do outro. Então era do homossexual, do africano, do trabalhador do sexo, do outro. Nós estamos numa enfermaria que atende a pacientes portadores de AIDS. Todos eles ficam em salas isoladas. E para a gente entrar lá dentro é preciso estar vestido de proteção especial, literalmente dos pés à cabeça. Ele estava todo entusiasmado. Veja quer me entrevistar, mamãe, imagina. E a Veja me entrevistando. E aí no domingo, quando saiu a Veja, a gente mandou comprar. E foi aquela coisa tenebrosa, aquela capa horrorosa, aquele título horrível. O papel da igreja nessa história toda foi um papel criminoso, né? Às vezes as pessoas falam, mas a palavra é muito forte, como é um crime isso. A professora Nair Soares Brito foi mais longe na luta por remédios e conseguiu da Justiça uma decisão inédita. Vai receber de graça da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo os medicamentos para o tratamento de AIDS. Tratar o HIV em 2018, tecnicamente, é besta, é fácil. O vírus está muito mais presente no nosso imaginário do que no nosso corpo propriamente dito, do que nas nossas secreções, né? E aí é por isso que vão dizer, né, que o HIV é um vírus social, uma epidemia social, um problema social. Falar de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás. Não pode. E aí vem a história de precisamos falar disso. Bom, gente, a proposta é aqui o texto dissertativo. Então, na introdução, coloque o tema, o poder de manipulação da mídia, coloque aí o problema, que no caso é essa manipulação, e já coloca esta sua tese, o aspecto positivo ou negativo disso tudo. Desenvolva com 2 argumentos, porque vamos pensar numa redação curtinha, no máximo 30 linhas, ok? Coloque o primeiro argumento e o segundo argumento. Então, quando você for colocar ali o poder de manipulação da mídia, aí já você coloca aí 2 exemplos. Confirme com 2 dados ou exatamente causa e consequência, você pode trabalhar, ou dado histórico, ou você pode colocar dados estatísticos, no caso, se vocês vão pesquisar aí, certo? Conclusão, retome, então, este problema, a manipulação da mídia,
faça uma proposta de intervenção e ao mesmo tempo reafirme a tese. Essa é a aula de hoje, pessoal. Gostaram da aula? Eu acredito que sim, porque eu fiz com bastante carinho para vocês e as adaptações foram realmente para tornar este assunto mais instigante, mais provocativo, para que vocês reflitam realmente sobre tudo isso, sobre o poder da mídia, como nós somos manipulados, como a gente não percebe e como a gente acaba aceitando tudo isso, essas imagens, essa banalização da dor, o caos humano que é vendido nas bancas e a gente acaba comprando e fazendo parte de tudo isso. Eu espero realmente que vocês tenham feito as atividades e conto com a presença de vocês aqui na aula síncrona para a gente trocar ideia, para a gente tirar as dúvidas e para a gente corrigir as atividades todas, certo? Tchau, gente! Beijo!